E a ideia de associação está na base da casa. Quando ela abriu, ela acolheu associações que já existiam. Então, acolheu a escola, acolheu o teatro e por assim vai. E isso fez que a gente retomou isso e começamos a acolher projetos que acabaram morando na casa, como Ocupe a Cidade, como o Lote, como o GE da Carla Girotto, como o Baixo Centro, a Voodoo Hop, porque o lugar sempre foi ligado a uma experimentação cultural. E isso faz que hoje a gente não tenta identificar práticas existentes, fazendo exposições ou temporadas, mas tenta acolher projetos e desenvolver essas novas práticas artísticas ou culturais em geral. Há 3 anos que eu tenho convivido aqui nesse bairro e por conta da Casa do Povo, e é muito estimulante, é muito rico, é muito diverso andar por aqui. Tem um ritmo aqui, eu acho, Bom Retiro, que me inspira até para a prática que eu faço, que é dança. Dentro da residência, eu fiz um trabalho que chama Biomeshap, que foi feito em discussão, em diálogo aqui com a arquitetura da casa, especificamente nesse espaço, no 2º andar. A Casa do Povo, ela é meio único, assim, de encontrar esse tipo de escala para dança, que não tenham colunas no meio da sala. Então foi interessante pesquisar esse trabalho, porque ele acabou sendo um trabalho muito espacial. No início a gente trabalhava bastante com intervenção urbana, colando lambe-lambe e fazendo pinturas em stencil. A gente já participou e fez algumas ações mais performáticas, como o uso de carro de papelão, né, ou uma barraquinha de uma imobiliária dentro de um projeto que chama ainda, né, que ele está em andamento ainda, que chama Sonho Meu Imóveis, que é uma imobiliária fictícia, onde a gente vendia, alugava e parava para pensar sobre a especulação. E hoje em dia a gente está mais focado pesquisando processos de produção gráfica mais artesanais, né? Tudo que a cidade promove, a gente acaba usando ela como um elemento para discussão, né? Mobilidade, gentrificação, especulação imobiliária. Hoje a Casa do Povo, ela continua nessa mesma dinâmica e acabou acumulando várias camadas de memória. Além da questão do Holocausto, a questão das vanguardas pedagógicas, a questão das vanguardas teatrais, a questão da resistência à ditadura, a questão da decadência do centro. O espaço está como está porque o centro passou por uma decadência profunda. O Taíbe foi inaugurado 7 anos depois da inauguração do prédio, em 1960, e foi projetado pelo arquiteto Jorge Wilhelm. E era um teatro muito moderno, era um teatro de quase 500 lugares, com um excelente projeto de iluminação, acústico. Então foi um teatro que foi bem importante na década de 60, 70. Por isso e também porque foi um teatro que acolheu muitas peças de vanguarda e da contracultura. Por exemplo, quando o Vladimir Herzog foi assassinado, sendo que o Vladimir Herzog, quando chegou da Iugoslávia com 12 anos, ele estudava aqui na Casa do Povo, no Clubinho e Eli Pérez. Então, quando ele morre nos anos 70, a casa faz uma peça para denunciar a morte dele como um assassinato e não como um suicídio. Então, o teatro era uma ferramenta de resistência forte na ditadura militar, mas também na escola Shalom Aleichem, que era a escola que existia aqui na casa, muitos filhos ou filhas de perseguidos políticos estudavam com nome falso. E os diretores sabiam, obviamente, e por causa disso, dessa proximidade de alguns diretores da casa e professores da escola com líderes do Partido Comunista, muitos foram presos e torturados. Então a Casa do Povo, apesar desse ar irrespirável na época da ditadura, realmente foi um lugar marcante e hoje é um lugar de memória da resistência à ditadura militar. Tinha o jornal Nossa Voz, que era um jornal com esse posicionamento político muito definido, um posicionamento de esquerda, então eles acabaram sofrendo perseguição na época da ditadura.
Então aqui o jornal Nossa Voz foi censurado e fechado logo depois do golpe em 1964. Muitos dos professores foram interrogados, muitos dos fundadores também, muitos deles tinham fichas no DOPS. Era um jornal que noticiava todas as atividades nossas, fazia críticas, também publicava artigos de fora, de outros países. Uma grande parte do jornal era feita na língua Yiddish e uma parte em português, para aqueles que não sabem a língua, né? Então, eu fico muito feliz de saber que isso vai ter uma continuidade agora. A Casa do Povo, ela nunca parou de funcionar. E a memória nunca se tornou algo do passado. A gente vive a memória no presente. Por quê? Porque o lugar foi feito para ser um monumento vivo. Ele foi feito para lembrar dos que morreram nos campos de concentração, mas a melhor maneira de lembrar era de juntar o que existia de iniciativas culturais que remetia a esse tipo de cultura que estava sumindo por causa do Holocausto. Então, a Casa do Povo ela foi criada para lembrar, mas agindo, sempre.